Diego Campos, que é o CTO do Reclame Aqui. E eu tenho uma grande honra, um prazer enorme de estar trabalhando com vocês nesse momento. E hoje, né, a gente conversa sobre propósito, que é algo que construiu o Reclame Aqui, que é o que vocês vivem. E eu quero aproveitar e te perguntar como que uma liderança pode ser tão presente no dia a dia das pessoas e pode traduzir esse propósito para elas, para engajar, para trazer as pessoas junto. Cris, quando a gente começou o Reclame Aqui, a gente nem vislumbrava que ele poderia se tornar um negócio. A gente começou com uma ideia e acreditando que essa ideia poderia mudar a vida das pessoas de alguma forma, influenciar a vida das pessoas de alguma forma, que é o que a gente fez ao longo desses 22 anos que o Reclame Aqui existe. Acho que quando a gente começou a transformar o Reclame Aqui num business, num negócio, os valores que a gente tinha enquanto pessoas sempre nortearam as decisões que a gente ia tomar, mesmo que isso fosse na contramão do que costumeiramente acontece no mercado, o que a gente está acostumado a ver, principalmente quando a gente está falando de startups, quando a gente está falando de tecnologia. Os primeiros anos do Reclame Aqui, eles basicamente foram financiados com dinheiro dos sócios. Então, foram casas que foram vendidas, carros que foram vendidos, viagens que foram postergadas, dinheiro em banco que foi pego emprestado, justamente para que a gente não tivesse que pegar um dinheiro de algum venture capital ou de algum fundo aonde o nosso propósito ou os nossos valores pudessem ter sido violados. Eu acho que essa escolha de manter a visão, de manter o que a gente queria para o mundo, fez a gente se tornar o tipo de empresa que a gente é hoje, muito baseada no fator humano, muito baseada em não corromper coisas que para a gente são essenciais, que vão de encontro à nossa criação, de encontro ao tipo de mundo que a gente quer deixar para os nossos filhos. Então, eu acho que tudo isso norteia as decisões que a gente toma no dia a dia. E isso conversa muito com o tipo de resultado que a gente vai cobrar das pessoas, como que esses resultados podem ser obtidos, qual é a jornada para a gente conseguir isso. Nada está posto que tudo é válido para atingir o objetivo que está traçado. Tudo tem que ser conquistado e tem que ser alcançado de uma forma que não viole valores éticos e morais que a gente tem enquanto pessoas e que a gente imprimiu na companhia numa forma de existir. Eu acho que quando a gente pensa em propósito, a gente tem que pensar muito no que norteia o tipo de pessoa que a gente quer ser enquanto ser humano e o tipo de ambiente que a gente quer deixar para gerações futuras. Então, eu sempre que estou tomando uma decisão e estou pensando em coisas que a gente precisa fazer aqui na companhia, eu estou pensando se eu estou construindo uma empresa onde eu gostaria que a minha filha ou meu filho trabalhassem no futuro. Se seria um lugar onde eles se sentiriam confortáveis, onde eles pudessem ser aquilo que eles querem ser, que dá oportunidade para acolhê-los da forma como eles são. Eu acho que isso fala muito sobre valores e esse tema de propósito e o que a gente quer fazer. Então, é muito mais do que meta financeira, é muito mais do que construir um negócio que seja muito grande e gere muita receita. É muito mais sobre como a gente constrói um negócio do qual a gente se orgulhe e do qual a gente efetivamente veja que esse negócio muda para melhor a vida de uma sociedade ou muda o jeito de um segmento fazer alguma coisa. Sabe que eu percebo que eu estou conversando com todos os diretores, com o CEO, né, do Reclame Aqui, e eu sinto, e eu falei para você hoje, logo que eu cheguei, que eu tenho um orgulho gigantesco, né, de ter sido convidada por vocês para estar fazendo esse trabalho junto com vocês. Eu sinto um alinhamento deste propósito. Ou seja, assim como você pensa, é como o Edu pensa, é como o Miragaia pensa, todos os diretores de uma forma geral, isso foi construído ao longo do tempo, é uma jornada, né? Não é algo que você vai lá, escreve uma frase bonita e coloca na parede, escreve na parede e acha que aquilo vai nortear o negócio, né? Eu acho que
Eu acho que, acima de tudo, o Reclame Aqui ele foi um encontro. Um encontro de pessoas que não aconteceu do dia para a noite, que não foi fácil o tempo todo, mas tem uma coisa que para a gente é essencial. A gente nunca diverge no quê, a gente diverge no como. Então o que a gente tem que fazer, a gente tem um alinhamento, porque isso fala muito com a vida de todos nós. Todos nós escolhemos em algum momento estar aqui. Eu comecei mais jovem, eu comecei essa empresa com o Maurício lá na década anterior ainda, 15 anos atrás. O Edu veio depois, o Miragaia chegou agora, mas as pessoas só se juntam aqui porque o que a gente está fazendo e a mensagem que a gente está levando, o tipo de empresa que a gente está construindo, conversa com cada um de nós, no íntimo, assim, com o tipo de lugar que a gente quer construir, com o tipo de empresa que a gente quer ser. E isso não tem nada a ver com frase escrita na parede. Isso tem a ver com o que a gente é, com o que a gente sente e no que a gente acredita. Então, todas as pessoas hoje que compõem o corpo diretivo da companhia são assim. Umas chegaram antes, outras chegaram depois, mas todo mundo que se junta por isso. Então fica tudo mais fácil. Isso significa que na hora de executar seja simples, porque todos nós temos personalidades absolutamente distintas. Mas o nosso alinhamento de valores e de crenças fazem com que a gente consiga ter comportamentos e resultados que se congregam no final, mesmo a gente sendo muito diferente no jeito de ser. Mas o que fala com a gente lá no nosso interior é tudo muito alinhado. Então, eu não sei se isso é uma sorte ou se isso é uma construção. Eu prefiro achar que foi uma construção, porque a gente escolheu estar um com os outros. A gente poderia estar fazendo outras coisas, a gente poderia ter escolhido outros caminhos, mas eu acho que a gente não faz isso ou não escolheu fazer isso porque a gente se sente muito bem fazendo o que a gente está fazendo, do jeito que a gente está fazendo. E como que a gente faz, Diego, para permear isso por toda uma organização, né, onde as pessoas enxerguem esse alinhamento da diretoria em si, mas como perpassa isso para a liderança e como isso é vivido pelas pessoas, pela liderança especificamente falando? É um desafio, não é fácil. Enquanto a empresa foi 20 pessoas, 30, 50, era um desafio mais simples. Hoje a gente está chegando perto de 300. E a pandemia trouxe uma dificuldade extra, ou seja, toda a força de trabalho, todos os colaboradores remotos. E a gente é uma empresa que construiu a cultura e o jeito de ser muito fisicamente, muito no escritório, muito olho no olho, né? Olho no olho, muito fazendo as coisas do jeito que a gente costumava fazer, sem muita hierarquia, sem muita cerimônia, sem muito ritual. E quando a pandemia chegou e a gente se viu longe fisicamente, a gente teve que mudar a forma como a gente lidava com as pessoas para que essa essência, essa cultura não fosse perdida. Eu acho que o jeito de fazer isso é continuar fazendo as coisas com essa característica, com o fator humano muito presente no centro de tudo, de todas as decisões, sempre se preocupando com o bem-estar das pessoas. Então a gente é muito preocupado em saber se as pessoas estão bem, a gente é muito preocupado em demonstrar para elas que a gente está pensando nelas. Então quando chega um ovo da Páscoa, na semana da Páscoa, não é a questão do ovo, mas que tem um time ali que está pensando naquela pessoa, que está fazendo um kit para mandar para ela, para dizer uma mensagem importante, que leva um fator daquele momento alinhado com algum valor ou algum propósito que fala conosco, com a nossa essência. Eu acho que é você, no dia a dia, com muita verdade, viver os valores que você diz ter. Ou seja, a gente tem os 10 mandamentos do Reclame Aqui, é viver os 10 mandamentos. Não é ser só uma frase na parede da sede da companhia. É praticar aqueles princípios que estão postos ali. Isonomia, fator humano, equilíbrio, que uma decisão que você está tomando aqui para alguma coisa que tem que ser feita não vai causar um aspecto negativo em outra parte, pensar diferente,
O Maurício costumava dizer que a gente precisa ir para o futuro para enfrentar o presente, ou seja, vamos lá para frente para encontrar novas estratégias para lidar com o que a gente está tendo que ser desafiado nesse momento. Então, eu acho que é praticar e permitir que as pessoas pratiquem isso. E permitir, inclusive, que as pessoas te questionem quando elas acharem que alguma coisa daquilo não está sendo realizada. E isso ser encarado da forma como tem que ser encarado. E que isso seja absorvido pela companhia, pela direção, e que isso seja inviolável. Eu acho que é por aí. Não dá para você ter discurso e não ter prática. Então, você não comove as pessoas dessa forma. Você só consegue ser líder pelo exemplo. E se você quer líderes que pensem dessa forma, você tem que ser inspiração para eles. E você tem que viver isso de verdade para que eles vivam junto com você. Você falou que eram apenas 300, mas agora está criando um corpo diferente aí, não é? Hoje a gente faz o Reclame Aqui no ano passado e concretizando esse ano, teve a entrada de um novo sócio, que é o Grupo Stone. O Grupo Stone é um grupo com 15 mil pessoas. Pois é, não são só 300, Não são só 300. E durante esse processo todo a gente sempre se preocupou muito de como seria, inclusive, a nossa independência, não só de negócio, mas independência desse jeito de ser do Reclame Aqui, desse jeito de ser uma empresa, e aí sem falsa modéstia, diferente da grande maioria das empresas que estão aí no mercado. E isso foi importante, inclusive, para que o sócio escolhido tivesse sido a Stone, porque nós tínhamos outras opções, inclusive opções financeiramente, pensando em negócio, até mais interessantes. E o fato da gente ter escolhido o Grupo Stone tem muito a ver com o tipo de liberdade que não só a composição societária, mas que a forma como o acordo foi escrito nos deixou muito tranquilo de saber que a gente vai continuar independente na forma de operar e na forma de ser. E eu até acho que eles esperam que a gente seja esse fator diferente, porque eu acho que o nosso estilo e o nosso jeito é capaz de influenciar um ambiente que está ao nosso redor e que a gente consiga levar esse jeito Reclame Aqui de ser, esse jeito de encarar o mundo para outros lugares, para outras empresas, para outras pessoas. Eu acho que isso, inclusive, é uma missão nossa de vida, não só do negócio, pelo menos minha é. Diego, me fala uma coisa, se você fosse dar uma dica, né, para as empresas que estão formatando o propósito delas, que dica que você daria? Olha, eu acho que um propósito, quando a gente está desenhando um propósito para um negócio, se ele tiver aspectos meramente de negócio, financeiros, de abrangência, de impacto, eu acho que você não vai conseguir gerar alguma coisa que seja capaz de impactar muita gente. Eu acho que hoje a gente vive um momento da sociedade onde as pessoas, principalmente as talentosas, aquelas que geralmente você quer perto de você e que tem a opção de escolher qualquer lugar, eu acho que essa geração nova, ela está muito preocupada com aspectos que para gerações passadas não foram tão importantes assim. Então, eu acho que as pessoas hoje verdadeiramente querem viver uma realidade empresarial que converse com os princípios que ela tem. Então, se o propósito do business não fazer paralelos com isso, ou não ter isso explicitamente dito ali, dificilmente você vai conseguir criar um propósito que atraia pessoas para estarem com você, efetivamente estarem com você numa jornada de conquista, de criação de um negócio que possa mudar alguma coisa. E eu acho também que o propósito eu acho que todo negócio ele deveria primeiramente surgir para mudar alguma coisa. Eu sei que não é bem assim, tem muitos negócios que surgem para atender uma necessidade, mas eu acho que a gente tem muita coisa para ser desconstruída e construída de novo, porque a gente vive um momento onde aspectos tecnológicos nos permitem fazer coisas diferentes do que foram feitas até hoje. A gente tem
pessoas, a gente tem times multidisciplinares que são capazes de idealizar alguma coisa muito mais forte do que antigamente era construído por times mais monocráticos, assim, no sentido de capacitação. Então, eu acho que a gente vive um momento onde negócios que surgem para desafiar modelos que não são tão legais ou que estão ultrapassados ou que de alguma forma exploram algum tipo de viés, e principalmente se esse viés for humano de alguma forma, eu acho que qualquer negócio que surja para agredir isso ou para competir com isso são negócios que geram propósitos mais fortes, assim, que são capazes de angariar mais gente disposta a fazer isso, porque é alguma coisa que muita gente quer fazer. Acho que a gente vive um momento onde as pessoas querem ser desafiadas o tempo todo e onde principalmente essa nova geração busca um lugar para desafiar e para mudar. Então, se você tem um negócio que conversa com isso, a tua chance de ter êxito, eu acho que é muito maior. Olha, estive aqui com essa pessoa incrível, chamada Diego Campos, que eu tenho o prazer de estar trabalhando nessa empresa maravilhosa, que eu admiro tanto, no Reclame Aqui. Muito obrigada, Diego, pelo esse bate-papo tão gostoso que nós tivemos aqui pela manhã. É isso, Cris, eu que agradeço, sempre um prazer falar disso. A gente fala disso todo dia com tanta gente. Sente, né? E sente isso, que é um prazer. Obrigado aí pela conversa. Obrigada. E olha, daqui a pouco eu trago mais pessoas tão incríveis quanto o Diego para bater um papo aqui conosco. Tchau. Até logo.